Olá, meus amores, boa tarde. Boa tarde para você. Obrigado, Binal. Você olhou assim esperando. Deixa Olhei, eu falar primeiro. deixei. Vocês estão numa doçura. Não foi? Boa tarde para você, esse momento inclusivo. Boa tarde, Uma gente. gentileza. Pois é, prazer estar com o tema tá vocês mexendo com aí. vocês, você não tá querendo se sentir culpado de nada. É verdade, Já que né? hoje o tema é saúde mental no trabalho, Já era. você quis cooperar. É verdade. Só que devia ter pensado nesse tema 2 anos atrás. Agora já é tarde. Agora é só contenção de dano. Tá Já dói, vai afetou, querer já tão- atestado. Onde, neném, quer atestado. Eu vou dizer que eu já peguei, viu? Semana que vem... Desculpa, É mas eu vou estar verdade. fora semana E ele que vai, vem. realmente também, ele vai eu pra vou uma spa, clínica. Não, viu? é a clínica spa, vida natural. Brincadeira, viu, Não é gente? Mas atestado, não é não. atestado médico. É porque eu ganhei no bom de Bíblia, É. né? Aí eu e minha amada, belíssima, linda esposa, vamos passar uma semaninha lá, se Deus quiser, né? E ela fica até falando, será que é verdade? Será que a gente vai mesmo? Eu me dá até um medo. Falei, Com ixi, todos vai Vai esses- dar ficar ruim. quantos dias lá? 7. E nós aqui trabalhando. Ainda bem que a gente gosta Deu do uma trabalho. inflamação articular. Ainda bem que a gente gosta do que faz. E hoje nós vamos conversar sobre a saúde mental no trabalho, o que diz a nova norma regulamentadora número 1 que trata deste assunto. Nós temos a advogada que vai conversar com a gente no programa de hoje. Ela é especialista em direito trabalhista. A Vitória Lopes está aqui com a gente. Pode mandar as suas perguntas, interagir. Fique esperto. Saúde mental no trabalho, não é, meninos? Verdade. E é importante a gente reforçar esse tema, né? Eu vou até trazer depois no Mais Info algumas informações sobre essa NR, né? O que ela vem trazendo para a gente poder dar sequência discutindo por aqui, mas é algo novo dentro dessa questão que vai ficar por algum tempo. Ó, já querendo adiantar a notícia aqui, ó. Deixa eu segurar, depois eu falo mais da notícia. Mas eu digo que é importante porque antes pensava mais em segurança do trabalho, né, física ou outras situações ali também de assédio e tal, mas agora essa questão da saúde emocional faz toda a diferença, porque é muita gente afastada por conta de problemas Chegou com um emocionais. século de atraso, mas chegou. É, verdade. Então a gente fala sobre isso. E nós vamos conversar também com gente como a gente, que vive experiências disso e traz-nos muitas informações, inspiração e problematiza para a gente saber do que de fato nós estamos falando no dia a dia. E tem a sua interação também, é claro. Com Isso e certeza. muito mais no seu Entre Família, meus amores. Pausa bem rapidinha e já estamos de volta com você. Até já. Estamos de volta nesse ambiente acolhedor, esse ambiente gostoso de trabalho, esse Empático. ambiente empático, esse ambiente onde a gente tem você aí do outro lado juntinho com a gente, trazendo mais alegria, trazendo mais paz aí para as nossas tardes também, porque é bom isso, né? A gente está juntinho por aqui no nosso Entre Família. Muito bem, Fui bem? Abinal Júnior. Disse bem? Disse bem? Disse muito bem. E, de fato, a gente fica por aqui com você numa amizade de todas as tardes, né? De segunda a sexta-feira. E hoje, perguntinha para você. Você já viveu uma situação em que o trabalho começou a afetar a sua saúde mental? Como você percebeu isso e o que fez a respeito? Teve apoio? Teve consideração? Você está vivendo um momento assim agora, em que no trabalho se desenrolou uma situação que levou você a adoecer mentalmente? Conta pra gente no nosso WhatsApp 983150249. E há algumas situações, é interessante se você tiver vivido ela também, é quando a gente percebe depois que aquele elemento no passado foi adoecedor. A gente não tinha condição de saber e como é que aquilo estava nos afetando, e algumas coisas foram afetadas fora do ambiente do trabalho. E muitas vezes a gente está pensando, e é assim mesmo, algo dentro do trabalho e a consequência acontece fora, em casa, com a família, em lugares onde de fato não deve explodir. Mas se você tiver uma experiência aí, compartilha com a gente, também faça sua pergunta, porque vai ter pessoas para responder sua pergunta aqui. O telefone você já sabe, 12 983 1502 49. Verdade. Tem que ter a sua interação, viu? É importante para a gente dar sequência aqui à nossa conversa. Por falar nisso, tem notícias chegando aqui no nosso não é hashtag não, né? É Mais Info, chegando por aqui no nosso Mais Info. Eu viajei lá no passado. É igual quando a gente se refere ao Twitter. Precisa dizer o X, antigo Twitter. Antigo Twitter, é verdade. É o Mais Info, antigo hashtag. Antigo hashtag, vou trazer alguns dados aqui para você, fora do Brasil, e também alguns dados aqui do Brasil sobre esse ambiente de trabalho
trabalho. E a gente confere essa notícia já depois da vinheta. Uma pesquisa feita por uma empresa de dados e tecnologia, trazendo ali uma pesquisa com 1.000 trabalhadores nos Estados Unidos, revelou um cenário bem dividido. 34% desses funcionários disseram que o trabalho impacta positivamente a sua saúde mental, enquanto 33% eles afirmaram que o trabalho ele faz mal à saúde emocional. Esse contraste ele chamou muita atenção dos pesquisadores que destacam a importância do papel das lideranças e também da forma como o ambiente de trabalho ele é organizado. E segundo esses dados, os principais fatores que colaboraram para um ambiente de trabalho positivo são a segurança no emprego, citada por 45% dos participantes, uma carga de trabalho considerada razoável, apontada por 40%, gestão acolhedora, também com 40%, opções de trabalho flexível, com 39%, e uma cultura organizacional saudável, mencionada por 38% dos empregados. Por outro lado, os elementos que mais impactam negativamente a saúde mental no trabalho incluem a comunicação ineficaz, que apareceu com 32% das respostas, excesso de tarefas ou demandas pouco claras, apontadas aí por 40% dos trabalhadores, uma cultura tóxica ou estressante, citada por 29%, a falta de conhecimento com 25% e uma gestão considerada não solidária, com 24%. Ou seja, o ambiente de trabalho ele pode ser tanto um fator de equilíbrio quanto adoecedor, trazendo ali adoecimento emocional. Depende de como a empresa ela organiza a sua rotina e se preocupa também com as pessoas que ali trabalham. E comentários, em relação a isso, a gente vendo esses dados aí da Arleide, pastor Aleixo, dados feitos por esse grupo de pesquisas nos Estados Unidos, que a gente acredita que traz uma diferença em relação a outros lugares do mundo também, mas olhando de uma forma geral, o ambiente de trabalho ele pode ser tanto adoecedor como trazer uma satisfação para os funcionários também, né? Se a gente for parar para pensar na divisão do nosso dia, em que a gente vai passar entre 7 e 8 horas dormindo, e todo o restante praticamente está associado ao trabalho. Tem os momentos de lazer, tem os momentos que a gente passa em casa, mas de segunda a sexta, os momentos que nós passamos em casa, elas estão todas. Você come para o trabalho, você se prepara para o trabalho, você está descansando do trabalho. Então o trabalho ocupa 9 de 10 partes do nosso tempo. Se o trabalho não é um trabalho sadio, você não é uma pessoa sadia. Ponto. Porque não dá para isolar, é uma parte muito grande da vida. A vida é, em essência, trabalho. E esse ponto acho que já começa nas grandes cidades, principalmente, onde muitas pessoas precisam levantar para chegar às 8 horas ali no trabalho, precisam levantar às 4 da manhã, muitas vezes, para pegar várias conduções, já chega meio cansado no trabalho, e aí volta, chega tarde da noite em casa também, e aí vai se criando aquela bola de neve emocional e vai acumulando, chega uma hora que o corpo, a mente, ela cobra. Ou seja, o indivíduo já tem, todos nós já temos, anteriores ao trabalho, as nossas cargas, nossas demandas, nossas dificuldades, até mesmo as nossas feridas emocionais anteriores, previamente, portanto, à vida do trabalho. Mas se nós estamos tanto tempo no ambiente de trabalho, convivendo com pessoas, mecanismos, instrumentos, maneiras de gerir, de maneira que nós não nos sintamos ali parte de um trabalho de modo respeitoso, obviamente que
que por ser o lugar onde mais ficamos tempo, com quem mais nos relacionamos, às vezes nós passamos mais tempo com os colegas de trabalho do que com os nossos familiares. Então, há muitos prejuízos envolvidos quando esse ambiente de trabalho torna tudo mais difícil, vai impactar na sua saúde emocional, porque passa na sua autoestima, por exemplo. Já imaginou você não ser reconhecido no seu trabalho, dentro do seu ambiente de trabalho, somado às suas fragilidades? Não ser reconhecido no negócio que você passou o dia inteiro fazendo. Imagina isso! Não ser reconhecido no valor do seu salário, no seu valor pessoal, seu valor profissional. Há muito que se dizer a respeito sobre o ambiente de trabalho. Mas, e aí isso obriga muitas vezes, porque eu preciso trazer o sustento para dentro de casa, então eu vou encarar esse trabalho, vou ter que... É complicado, gente. E no Brasil também a realidade não é muito diferente, porque o Brasil enfrenta um alerta quando o assunto é saúde mental no ambiente profissional. Só em 2024, quase 500 mil de trabalhadores se afastaram do mercado por questões relacionadas à depressão e também ansiedade. De acordo com os dados da Previdência Social, esse é o maior número registrado em pelo menos 10 anos. Em comparação com o ano anterior, o crescimento foi de 68% no número de licenças médicas concedidas por esse motivo. E diante dessa realidade, o governo federal decidiu agir. E a medida ela foi atualizada da forma regulamentadora número 1, conhecida como NR1, que trata, essa norma regularizadora, que trata das diretrizes de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Agora, além dos riscos físicos e operacionais, a norma ela também passa a considerar riscos psicossociais, como metas excessivas, jornadas muito longas, ausência de suporte, assédio moral, conflitos interpessoais, falta de autonomia para tomada de decisões e até condições precárias de trabalho. Esses fatores eles passam a ser fiscalizados formalmente pelo Ministério do Trabalho e algumas empresas que apresentarem essas falhas, elas podem ser penalizadas. No entanto, até maio de 2016, a abordagem será maio de 2026. A abordagem ela será educativa. Isso significa que, nesse primeiro momento, os fiscais eles atuarão orientando as empresas sobre como se adaptar às novas exigências. Sabe que entre essas pessoas em sofrimento mental, muitas delas, ou a maior parte delas, são aquelas que são expostas a longas jornadas de trabalho e trabalhos precários. A gente vai, claro, encontrar muitas delas no ambiente formal, muito bem estabelecido, mas em menor número. A gente esquece que muitos dos trabalhadores trabalham longuíssimas jornadas e de maneira precária. Nós vamos conversar com a advogada que estará durante todo o programa com a gente hoje, para nós termos mais acesso a informações a respeito do que está sendo proposto agora em lei no cuidado com os trabalhadores. Vou conversar com a Vitória Lopes, depois eu retorno aqui com vocês para ficarmos juntinhos. Hoje tem biscoitinho ali também, Tem chazinho bem quentinho e eu já volto. Tudo bem, Vitória? Tudo Seja bem. muito bem-vinda. Obrigada. Como vai Prazer você? estar aqui. Obrigada. Conta pra gente do que nós já abordamos por ali, qual é a mais urgente necessidade para além de conhecermos os direitos? O que está sendo proposto de fato? Então, a norma regulamentadora 1, ela trouxe ali consigo o que são características e responsabilidades da empresa dentro do ambiente de trabalho. Então, hoje, a empresa ela precisa analisar os riscos, mapear os riscos, quando a gente fala ali de um burnout, um estresse ocupacional, porque antes a gente só se preocupava com a integridade física do trabalhador. Exato. Agora, a gente precisa se preocupar com o emocional, porque o ano passado teve um boom de afastamentos e sempre relacionado ao trabalho. Exato. E assim, não é só o afastamento, é a consequência do afastamento. Além disso, as empresas aumentam muito o número de processos trabalhistas junto, contra as empresas, justamente em face de assédio moral, aí pede dano moral, dano material, porque pede a questão do tratamento, a restituição dos valores gastos com o tratamento. Todos perdem, né? Todos perdem. Então, assim,
foi necessário uma intervenção do Estado para que falasse, opa, tem alguma coisa errada, vamos ajeitar para que as pessoas acabem saindo ganhando, né? Não só os trabalhadores, mas como as empresas também. Os danos são tão amplos que 4%, pelo menos segundo dados que eu vi, em 2022, foram quase 290 mil pessoas afastadas por depressão, ansiedade, burnout. E isso implica em prejuízos para a empresa e chega a prejuízo de 4% no PIB nacional. Portanto, se não for feito algo para se perceber o trabalhador, o indivíduo, a pessoa em seus direitos, mas muito mais do que o direito segundo o que é legal, mas de ser gente, tratado como gente, não é? E o que a empresa, hoje muito se fala, que começou recentemente, é a cultura da empresa, né? Exato. Então, você treinar bons líderes, porque muitas vezes bons funcionários adoecem porque existem líderes tóxicos. E as empresas, às vezes, elas não têm a visão que é um líder tóxico. Exato. Então, hoje, a gente se fala muito na cultura organizacional da empresa, a gente fala em treinamento para líderes, né? Gestão de pessoas, coisas que não se falava há pouco tempo atrás. E a empresa, ela precisa agora, né, um programa de gerenciamento de risco, que a norma, a NR1 prevê, mapear ali o ambiente, cada setor da empresa, tanto riscos físicos, né, seja uma linha de produção, quanto questões emocionais, psicológicas. Então, elas precisam mapear esses riscos. Então, elas vão ficar muito mais de olho nos líderes que norteiam aquele setor, para verificar se está tudo certo. E eu não falo nem só de líder, porque muitas vezes acaba acontecendo o assédio moral horizontal, né? Então, colegas da mesma hierarquia que acabam também sofrendo com isso e tendo danos psicológicos. A gente tem uma história que ela é lenta quando a gente pensa nas relações de trabalho, muito lenta no desenvolvimento de direitos e da relação de humanização do trabalho. É algo que vai se falar e a gente não vai se cansar disso, e mesmo que se evite, é real. O Brasil tem uma história cuja relação de trabalho está na sua base uma relação de escravidão. A força de trabalho escrava, ela é muito recente na história. Por ser muito recente na história, essa transição, ela causou uma lentidão enorme, porque você sai de um ser humano que é uma coisa para alguém que tem direitos. E essa construção sempre foi muito, muito tensa. A verdade é que o trabalhador, ele passa a se olhar como alguém que tem poder de troca. Então, aquele trabalhador que é desejado pela empresa, ele vai ter poder de escolher, ele precisa e vai usar o ambiente como dos critérios da escolha dele. Então, uma empresa que ela gera um ambiente insalubre, ela vai produzir também fuga de profissionais. Então, há grandes questões no meio, né? Não só a questão de que você deve humanizar o trabalho, a questão da lucratividade também, mas na relação comercial, essas trocas elas precisam acontecer, o que é muito prejudicado quando a gente pensa em desemprego. Quanto maior aumento do desemprego, menos poder de troca e menos poder de negócio tem o trabalhador. Então é uma relação tensa que precisa de uma legislação, porque se a legislação não interferir, o pêndulo nunca fica favorável. E quando a gente fala nessa questão emocional, né, no trabalho, se afastar, é algo complicado porque às vezes gera até aquela cobrança, tipo, não, vamos dizer que é frescura, né? Vamos dizer que é frescura o que eu tenho, isso e aquilo, com medo de perder o emprego porque está tão difícil arrumar trabalho. Se eu sair, quando eu voltar, a empresa quiser me demitir, né? Até dentro disso, doutora, como que o funcionário ele fica assegurado dentro de parâmetros da lei de ter esse afastamento sem esse risco de ser mandado embora? Porque é um medo que acredito que pegue todas as pessoas que estão emocionalmente doentes, mas trabalhando, precisando parar, mas com medo de quando voltar não tiver mais um emprego. E acontece muito, infelizmente, né? E hoje, se você é afastado e o INSS reconhece o nexo causal com o ambiente de trabalho, quando você retorna, você tem 12 meses de estabilidade. Antes, inclusive é uma coisa recente também, que antes, para você ser considerado um acidente de trabalho, né, até o seu afastamento ser considerado um acidente de trabalho, você precisava ter mais de 15 dias de afastamento. E hoje não. Você basta um atestado, um dia de atestado, por exemplo. O INSS reconheceu o nexo causal com o ambiente de trabalho,
você tem a estabilidade de 12 meses. Então, como é que apresentam-se provas de que há essa conexão entre o adoecimento e o trabalho? Normalmente, quando a pessoa ela começa a adoecer por causa do ambiente de trabalho e ela vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, o psiquiatra vai registrar ali no prontuário, o psicólogo também, e isso serve como prova de que o problema começou ali. Ou se agravou, não é nem só iniciar no ambiente de trabalho, o agravamento também é responsabilidade da empresa. Então, confia-se no laudo do psiquiatra, por exemplo, que vai atestar que esse indivíduo está adoecido por conta também do ambiente de trabalho ou só por conta do ambiente de trabalho Exatamente. que engatilhou esse adoecimento. Exatamente. E aí esse trabalhador, assim que ele retorna para a empresa, ele tem 12 meses do que a gente chama do período de estabilidade. Okay. Muitas vezes não é reconhecido logo de cara o nexo causal com o ambiente de trabalho. Então, vai ser necessário um processo judicial para ser reconhecido. Muitas vezes retorna para o trabalho e é demitido. Então, pode entrar em uma questão de demissão discriminatória, que também acontece muito. E a Justiça do Trabalho tem a função de proteger o trabalhador disso. Então, precisa comprovar também, olha, muitas vezes o trabalhador ele volta na segunda e na segunda mesmo ele já é demitido. Isso já é um entendimento pacificado da Justiça do Trabalho, que é uma dispensa discriminatória. Porque mal retornou do atestado, não deu tempo nem de voltar às funções, demonstrar produtividade, ele já é demitido. Então a Justiça já caracteriza como uma dispensa discriminatória e é passível de dano moral. Entendeu? Do programa sensacional, que é, né, a raiz de muitos desses males emocionais aí, essa carga horária nossa, né? Sai cedo de casa, volta tarde, mais tempo trabalhando do que mais tempo descansando ou com a família e tudo mais. E quando a gente olha para a origem de tudo, lá no comecinho de tudo, quando o nosso Deus, o nosso Criador, ele criou a humanidade, criou Adão e Eva, o ser humano, já com tudo bem programadinho, né? O período de descanso, o descanso, né, diário, o descanso semanal. E quando a gente sai dessa regra que Deus estabeleceu para a gente, para o nosso corpo, para essa máquina, a gente começa a desandar tudo na nossa mente. Mas tem uma forma de voltar ao princípio disso tudo. É a gente buscando, através da palavra de Deus, o ideal que Deus quer para cada um de nós. E aí você que está acompanhando a gente e pensando, puxa, mas eu não consigo ler, Abinal, eu não tenho leitura. Ou talvez alguém que é deficiente visual, não tem como ler, mas a Novo Tempo, pensando nisso, preparou um material sensacional. Pensado justamente em você que tem essas dificuldades, ou você que sabe ler, gosta, mas que gosta também de ouvir a Bíblia em áudio, conteúdos da Bíblia. E esse material ele possui 16 lições, trazendo ali desde o começo de tudo até o Apocalipse, para você compreender de uma forma clara o que a Bíblia diz sobre esse plano de Deus para a vida de cada um de nós. O Deus que fala é o tema desse material em áudio que você pode receber gratuitamente aí na sua casa. Como isso, Abinal? Pois é, você mandando uma mensagem agora, pode ser mensagem áudio, você falando pausadamente, o Deus que fala, no WhatsApp 12982000062. Marcou aí? Vou repetir, hein? 12982000062. Se preferir, pode digitar também o Deus que fala, como você achar melhor. E aí a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, vai enviar para você esse material em áudio aí no seu celular. Se pedir agora mesmo vai chegar para você. Olha que maravilha. Tá lavando louça, tá fazendo uma coisinha ou outra, tá arrumando a casa, tá ali, tá no carro, tá correndo e ouvindo mais da palavra de Deus. Olha que bênção, hein? Então, entre em contato com a gente, peça e receba gratuitamente o Deus que fala. Deus fala e sempre falou. A grande questão é se há pessoas dispostas a ouvir. Essa pergunta já foi respondida aí na sua casa. Somos pessoas que querem ouvir. Então não perca essa oportunidade, porque é uma chance, uma porta que se abre para mais um canal de aprendizado e desenvolvimento. A gente vai para o intervalo e volta já já. Seguimos aqui com Entre Família e a gente tem aqui uma marca. A gente fala de coisa leve e fala de coisas sérias, mas falamos de coisas sérias de maneira leve que precisam ser ditas, porque a gente não pode deixar abaixo da superfície, porque quando a gente esconde o problema sempre cresce e é assim.
A escuridão, ela é um ambiente perfeito para os problemas crescerem. Aqui a gente vai falar sobre isso e continuar falando e com a sua interação. Já mandou pra gente? Já mandou sua pergunta? Mandou seu testemunho? Manda pra gente, escreve aí pra gente aqui no 12983150249. E neste momento, a Abinal está lá, junto à TV, para falar com alguém muito especial pra gente. Vai responder algumas perguntas, né, Abinal? Verdade. Tô com ela que é conhecida de praticamente todos aí do outro lado, nossa conhecida, é de casa, Eneida Torres, ela que é doutora em psicologia, tá com a gente por aqui. Eneida, ajuda a gente, viu? Eu e o pastor Aleixo comentamos no começo do programa, eu tô brincando, Darleide. Não é sobre ambiente. Não, fala ajuda. só no último bloco, que você fala isso. Não, porque agora já era, Não, né? ela vai pegar o microfone logo após você. Me tira dessa. Vocês são felizes porque eu estou aqui. Aí, ó. Sim, claro. A cara da Eneida. Melhor não contrariar. Eneida, prazer falar contigo, minha querida. Você sabe que o clima aqui é sempre esse, de alegria, descontração, felicidade e... Boa tarde primeiro, né? Primeiro de tudo. Boa tarde, é um prazer estar aqui, é um prazer muito grande falar com vocês. E eu sei sim, Darleide, que eles ficam muito felizes de trabalhar aí com você, porque está todo mundo sempre muito bem junto, né? Ai, que linda. Ô Eneida, conta pra gente aqui quais são os primeiros sintomas que talvez alguém que está acompanhando a gente agora e percebeu que alguma coisa não está muito bem. Né? Os primeiros sintomas que alguém pode entender que o trabalho está me prejudicando, não estou legal. Bom, tem duas coisinhas antes disso, Abinal. Em geral, a gente associa que o trabalho não está legal, só aquele trabalho que o ambiente é extremamente desgastador, competitivo, a gente associa com uma empresa ruim, um local muito desagradável. E nem sempre é assim. Acontecem, às vezes, de nós estarmos num lugar bom, que nós gostamos, estamos numa função agradável da nossa escolha, às vezes, mas poucas coisas começam a nos desanimar sem perceber. E, geralmente, quando a pessoa chega no consultório, ela descreve alguns sintomas antes que são meio que sintomas físicos. A pessoa diz assim, estou desanimada, estou muito sem energia para fazer nada, já fui no médico, eu não tenho nada. Ou a pessoa vai falando assim, estou sempre irritado. Há uns sintomas aparentemente físicos, como também problemas gastrointestinais. Aí a pessoa diz, eu já fui no gastro, eu estou investigando, mas essa falta de ânimo. Então, esses sintomas, Abinal, eles aparecem até antes da pessoa perceber sintomas de adoecimento mental. Certo. E até mesmo, acredito que, sem perceber muitas vezes, aquele que gosta de trabalhar, que ama trabalhar, é workaholic, é isso? Não, workaholic é aquele louco por trabalho, né? Acho que é isso mesmo, né? Mas o trabalho está fazendo mal para ele, para os relacionamentos, mas ele não está percebendo. E é geralmente isso mesmo, Abinal. Geralmente, aquela pessoa que está adoecendo por causa do trabalho, inicialmente, ela não percebe e ela até se recusa a admitir isso. Porque além dela precisar do trabalho, pela remuneração, tem essas coisas que você falou. Ela gosta do trabalho, ela gosta do que ela faz, ela trabalha demais, mas ela não percebe esse demais. Então, essas reclamações poucas, que parecem sintomas físicos, elas começam a se manifestar como já características de depressão, características de ansiedade. Há alguns casos que nos surpreendem, da pessoa estar bem em tudo. Quando ela chega no ambiente de trabalho, por algum motivo desconhecido, entre aspas, ela tem até uma síndrome de pânico. E a pessoa fala assim, como que ela está tendo síndrome de pânico? E a própria pessoa fala, eu tive quando eu cheguei lá. Ah, foi por isso, por aquilo. Então é isso, ela começa com esses sintomas sutis, físicos, ela nega que ela está vivendo isso, então dificulta muito mais ainda quando parece que é só essa pessoa no trabalho. E às vezes não é por uma deficiência dela, é por uma questão maior mesmo, que vem o adoecimento. Certo. Então, dentre esses adoecimentos, né, a gente destaca aqui a ansiedade, a depressão, o transtorno do pânico, né, o pânico. O que mais que a gente pode listar de doenças? E aí vem
vem o que a doutora, a advogada, estava falando. O estresse ocupacional, ele já começa a aparecer quando esses sintomas são persistentes e eles vão já para um nível de uma avaliação médica. Aí nessa avaliação médica também nem sempre aparece, mas você vai vendo essa irritabilidade, que é um mau humor que pode acontecer só no trabalho ou apenas só fora do trabalho. Ela chega no trabalho, ela não percebe. Então, esses pequenos sintomas vão se avolumando e a pessoa entra no estresse ocupacional e ela entra na síndrome de burnout, que é uma síndrome que o programa já abordou em outros momentos. Ela também a pessoa não identifica de imediato. Então, você percebe que o adoecimento mental provocado pelo trabalho, ele é uma coisa extremamente camuflada. E a pessoa, ela precisa ter uma vida pessoal fora do ambiente de trabalho. Porque daí é essa sinalização fora que vai dar aquele alerta, está acontecendo alguma coisa. Se o ambiente de trabalho é um ambiente aparentemente tranquilo, não há grandes injustiças trabalhistas, não há um chefe tão opressor, não há uma competitividade descarada, desculpa a expressão, a pessoa, ela também pode adoecer e não está percebendo isso. Verdade. Agora, quando essa pessoa percebe, né, esse adoecimento e vai buscar ajuda, ou até mesmo antes de buscar ajuda, talvez já pensa, puxa, se eu me afastar do trabalho, se eu for ao médico, ter que me afastar por um período, o que minha família vai pensar? Né? O que os outros vão pensar relacionado a isso? Que eu estou de mimimi, que eu não quero trabalhar, ou isso ou aquilo. Como que a família pode ajudar essa pessoa que está enfrentando, descobriu que não, é o trabalho que está me adoecendo. Preciso dar uma pausa para poder tratar disso. Como que a família pode olhar para essa pessoa e ajudar, ao invés de apontar o dedo, acusar, enfim? Geralmente, Abinal, quando a pessoa percebe, quando ela aceita, a família já está sofrendo também. Porque a família, de certa forma, ela se torna o alvo daquilo que está causando muita angústia. Então, a família já está sofrendo. É preciso, nesse momento, uma comunicação aberta, um acolhimento verdadeiro, porque quem está em crise mental por causa do trabalho morre de medo de ser julgado, de ser condenado, o que vão falar. E a família é a chave. É o apoio, é do tipo assim, olha, você pode se afastar que nós estamos aqui com você, e aí criar um ambiente favorável para recuperação. O que é esse ambiente favorável? A comunicação clara, constante, não ter acusações, ajudar a pessoa com relação à alimentação, o sono, ajudar essa pessoa a atividade física. Se ela não estiver com depressão, ela consegue fazer atividade física, ela consegue andar um pouco. Então, é o que a gente chama aí da rede de apoio principal, que é a família. É o apoio, o reconhecimento de que é uma necessidade real e estar sempre ao lado. Muitas vezes, a família também precisa de apoio psicológico. Então, aí, tanto um lado quanto o outro precisa de buscar apoio profissional para cuidar da saúde mental. Então, é a família que é a rede de apoio primária para estar junto dessa pessoa que está sofrendo. Certo. E para quem talvez percebeu isso, quais são os meios que ela pode recorrer para essa ajuda, para esse auxílio emocional do que ela está enfrentando nesse momento? Para quem não tem um plano de saúde, para quem talvez está com a situação financeira apertada, precisa desse acompanhamento, tem órgãos, meios para ajudar essa pessoa? Sim, tem. Ter virado lei agora, o cuidado que as empresas devem ter, faz com que a busca por esse serviço se torne muito mais rápida. Então, assim, o posto de saúde é a primeira referência na região que a pessoa mora. Nesses postos, se a cidade não tem, se aquela regiãozinha não tem um profissional da área de saúde mental, eles vão providenciar e encaminhar para um outro. Existem os CAPs, existe essa rede de apoio do serviço público, inclusive. E também há uma outra rede que muita gente esquece, que a gente fala, são hospitais, escolas, clínicas, escolas. O lugar, uma faculdade que tem um curso de psicologia, ela tem uma clínica que vai fazer um atendimento sem custos para a pessoa. Ela vai entrar numa fila, é claro, mas é uma outra forma de apoio também.
estar trabalhando ali em comunidade, quando você vai no posto de saúde, vai ajudar a pessoa até antes dela procurar, às vezes, um serviço que ela não está podendo nesse momento. E a lei também agora, aí a advogada que vai poder falar muito melhor, vai favorecer esse suporte dentro do próprio trabalho para antes do afastamento. Certo. Eneida, muito bom falar contigo, ouvir esses sábios conselhos aí e para a gente poder colocar em prática também no dia a dia, família acolhendo mais essa pessoa e você que talvez está enfrentando isso no momento, buscar um auxílio profissional para te ajudar também, tá bom? Eneida, obrigado. Grande abraço para você. Um abraço, um prazer estar aqui com vocês. Bom programa. Obrigado. Obrigada. E a gente volta aí, Darleide, pegando Pois até esse é. gancho do que ela disse, né, sobre... Estou daqui ouvindo tudo isso, como vocês, e comentei assim, no cochicho aqui com a doutora Vitória, que é muito complexo, em todos os sentidos. Quando o indivíduo está adoecido no seu ambiente de trabalho, muitas vezes ele não vai recorrer a quem deveria recorrer e ser acolhido, como o RH. Eu já acompanhei histórias de pessoas que, ao procurar um RH, ou seja, o Departamento de Recursos Humanos, e ouvir assim, agora virou moda? Depressão, todo mundo agora tem depressão, todo mundo agora tem ansiedade, daqui a pouco está pensando em suicídio, agora a gente tem que parar para cuidar de tudo isso. Ou seja, nós estamos lidando com pessoas e são pessoas que adoecem outras também, como são pessoas que curam outras. Esse indivíduo, ele muitas vezes vai passar muito tempo sofrendo, até que, quem sabe, tenha uma coragem, ou então não tenha coragem, mas simplesmente não tenha mais condições nem de levantar da cama, porque ele tem uma família para sustentar. Porque além de não ter quem os acolham, não os entendam, tem uma família, tem ele próprio dizendo assim, mas não é possível, eu sempre fui forte, eu sempre dei conta. Há muita complexidade, estas e outras, Vitória. Exatamente. E as pessoas, elas acham assim, não, mas não acontece comigo. Exato. Nunca vai acontecer. E às vezes já está acontecendo e ela não percebe. É muito difícil esse processo até ela procurar uma ajuda, né? E com a norma regulamentadora, as empresas elas também têm que buscar mecanismos até mesmo para... como tentativa de aumentar a produtividade, a saúde emocional do trabalhador. Então, tem empresas que estão colocando psicólogos dentro da empresa. Porque se a empresa não atender a essa norma nova em vigor, ela será punida. Quais são as punições que uma empresa pode sofrer se não cuidar da saúde mental dos seus Então, funcionários? até maio do ano que vem é uma coisa... Ainda é educativo. Tô aqui para te ajudar, te orientar. A partir de maio do ano que vem, elas sofrem fiscalizações, podem ser passíveis de multa, às vezes até uma interdição, casos muito graves. A gente, assim, que ocorre, já aconteceu de morte, de suicídio dentro da empresa, ou um setor inteiro adoece por causa de um líder. Então, isso pode sim chegar numa fiscalização e, em casos mais graves, uma interdição ali para entender o que está acontecendo, uma multa, né? Os próprios funcionários poderão fazer denúncias? Sim, até nesse período, né, que é sem valores, né, que a empresa vai ser multada, os funcionários podem fazer denúncia para que o Ministério do Trabalho vá, verifique o que precisa ser adaptado, o que precisa ser implantado, o que está acontecendo, até mesmo para que melhore para o funcionário. Claro. Eu acho importante a gente dizer o que a gente tem dito aqui em outras situações. A gente tem que esperar do Estado, do poder público, no caso do poder judiciário, o que lhes é obrigatório, que a gente imagina que eles devam fazer. Mas isso não dispensa e não exclui todas as outras pessoas quando se trata disso. Acho que essa cultura de a gente delegar todos os problemas para alguns setores específicos e achar que eles não têm a ver com a gente é meio perigosa. Você, qualquer outra pessoa pode estar ao lado de alguém. Você pode estar convivendo com alguém, você pode não estar sendo afetado por isso, mas você está diante de um ser humano que você tem que ser a boca dele, o ouvido do surdo, os olhos do cego e a mão que acolhe. Há uma coisa muito importante a se pensar quando se fala principalmente de saúde mental. As pessoas que vão ter mais possibilidade de ser curadas são aquelas que foram observadas. Alguém está prestando atenção nelas. Porque se ela não teve a capacidade, ela perdeu, pelo próprio adoecimento, esse poder de fazer uma análise de si para sair, alguém faz isso. E eu repito, você está em algum momento, em algum lugar, e você está bem.
olhe para quem não está. Auxilie, inclusive lhe dando informações importantes que naquele momento ele não tem poder para acessar e tudo. Isso é muito importante. Eu estou falando de você enquanto indivíduo, você enquanto sua família também e de outras organizações que estão aí, e todo mundo deve se envolver no processo de desenvolver vida, cura e saúde para todas as outras pessoas. Quero falar sobre desenvolvimento também. Saber é importante, dar acesso é importante, pensar nas maneiras como alguém responde, como alguém escuta, como alguém é estimulado, as preferências e também as deficiências, tudo isso é muito importante. E a gente não pode ser incoerente em nenhum desses aspectos, porque essas incoerências nos matam. Alguém um dia pensou que era melhor para outro, era possível para outro, em vez de pegar um texto para ler, estudar, ouvir. Porque pode ser até uma preferência por ouvir, mas também pode ser uma barreira que existe. Essas barreiras para que a gente leia podem ser de muitas formas diferentes. Mas esse problema, graças a Deus, a gente alegremente pode falar para você que é um problema que foi transposto, foi resolvido. Quando a gente fala do Deus que fala, esse estudo em áudio, a gente fala de maneira alegre mesmo, porque alguém que não estava lendo agora vai ouvir. E a palavra de Deus é poderosa em qualquer uma dessas formas. Se você está lendo a palavra de Deus no celular, se você está ouvindo um verso por meio de alguém, está vendo, passou na frente de um outdoor, que seja, a palavra de Deus não é diminuída em poder no formato que ela é apresentada. E eu queria que você se empolgasse com isso também, porque é mais do que uma narração monótona. É uma boa narração, é um estudo bíblico feito de maneira elaborada e didática, e ela tem o poder de te colocar no ambiente do texto. Isso é muito legal. Se você não sabe ainda, não conseguiu imaginar como que é, sente um gostinho disso que você vai experimentar agora. Presta atenção. Que bom te encontrar por aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Como é a nossa primeira vez juntos, quero te explicar como será o estudo bíblico em áudio. Nós começaremos cada estudo com uma breve história da Bíblia e depois o pastor Estina fará uma explicação prática. Logo em seguida, eu volto para te fazer 2 perguntas sobre a lição. Você poderá responder por escrito ou em áudio. Apenas letra A, letra B ou letra C. Até mais! O Deus que Fala. Episódio 1. A Bíblia. Quando Jesus esteve aqui na Terra, muitas pessoas tiveram o privilégio de encontrá-lo e outras de serem encontradas por ele. E em cada encontro eram palavras do Mestre que levavam salvação à vida daquelas pessoas. Eram as palavras dele que libertavam, curavam e transformavam vidas. Certa vez, o Salvador aproveitou uma situação que chamou a atenção de toda a multidão. E aí? Sentiu o gostinho? Tem mais, viu? Tem mais. Mas a gente não vai passar todos os estudos aqui. Você vai ter que pedir. Fala com a gente através do WhatsApp da Esperança, que é 12 98200 0062. Vou repetir, 12 98200 0062. Quer fazer isso agora? Aproveita esse momento de intervalo, já manda uma mensagem, o celular está aí perto de você e você recebe no seu WhatsApp mesmo, é rapidinho. Então a gente vai para o intervalo e volta com você. Saúde mental no ambiente de trabalho é o que a gente está conversando hoje aqui no Entre Família. Você tem algo para compartilhar com a gente? Alguma experiência vivida? Adoeceu, teve que ficar afastado, está afastado ou afastada ainda? Conhece alguém? Quer compartilhar com a gente? Manda aí no nosso WhatsApp, 129-8315-0249. Participe, interaja. Muito bom ter você ligado com a gente e participando. Estamos ao vivo, viu? Agora são 3h23. 3h23. Ninguém pediu para você repetir, porque todo mundo já está acostumado, né? Aliás, quem pede para você repetir está lá no espaço. Está longe. Está lá no cantinho do pensamento. Mas ela está toda encorajada porque está com um advogado do lado dela. Mas nada como um dia após comigo? Briga comigo, pra você ver. Não, hoje você está
Veio com advogado, assim. Mas quem não deve, não teme. Deixa eu falar com você que está aí em casa, porque você vai acompanhar comigo agora. Uma entrevista muito legal, porque há experiências interessantes e boas e modelos para a gente compartilhar. Eu vou falar agora com o Rodrigo Bernardino e ele é CEO da empresa chamada GMI. E quando a gente está pensando nisso, como a gente pode evitar adoecimentos no trabalho, pensar na saúde mental de trabalhadores e pensar também em como a gente pode criar uma cultura saudável, a gente tem essa história para compartilhar. Rodrigo, uma boa tarde, muito bom falar com você. Boa tarde, pastor, tudo bem com você? Graças a Deus, muito bem, e mais uma vez eu agradeço você por disponibilizar esse tempo para falar com a gente, e eu queria que você contasse um pouco da sua história, mas já começando do começo, de onde veio essa ideia de criar esse ambiente que é a empresa que você está administrando? Muito obrigado pela oportunidade, né? Agradecer aí vocês, né? Sempre um prazer falar aqui no Entre Família. Bom, eu sempre falo e costumo dizer, tanto para os nossos parceiros aqui da empresa, para os nossos clientes, que eu sou uma soma de experiências mal sucedidas com outros líderes que eu tive, né? A condição ali, né? De conviver, a oportunidade de conviver. E quando eu tive, né, o projeto, né, a oportunidade de criar um projeto, eu falei que eu precisava fazer algo diferente, né? Então começou por aí, né, de experiências que eu tive na condição de colaborador, e eu falei, quando eu tivesse a minha empresa, o meu projeto, eu teria que fazer diferente. Então assumi esse compromisso comigo, né, e tento fazer aqui, né, no GMI diariamente. Agora explica pra gente, Rodrigo, o que é e como que se constitui o ambiente aí da GMI? O que tem de diferente desse lugar saudável onde as pessoas são estimuladas a viver sua integralidade? Eu sempre falo que a gente tem que perceber, né, como as pessoas estão, né, e principalmente as atividades que elas desenvolvem, né, e o quanto o ambiente pode compartilhar e contribuir com isso, né? Então, aqui no GMI, a gente tem, né, tomado cuidado com isso desde quando a gente estabeleceu uma estrutura física, né, com salas, né, equipadas para que as pessoas possam se sentir mais à vontade, confortáveis, com poltronas, com ambientes que sejam, né, afirmativos. Nós temos, né, uma sala específica, né, de atendimento aqui. Nós já tivemos a oportunidade de ter 3 psicólogos organizacionais, né? Atualmente a gente não tem, mas trabalhamos com plataformas, né, para que as pessoas que atuam aqui possam ter um contato com psicólogos, que eles possam conversar, falar, né, do dia a dia deles, das coisas que estão preocupando, né? A rotina de trabalho muitas vezes nos impõe, né, muitos desafios, causa ansiedade, né, uma série de outros nomes, né, que a gente vem acompanhando, né, na atualidade. Então, nosso trabalho consiste muito nisso, de perceber, né, como o ambiente pode ser colaborativo e criar essas alternativas aqui dentro. Rodrigo, eu sei que você veio de uma experiência que você teve, e pode ser compartilhado com muitas pessoas, né? Só que você teve a oportunidade, iniciativa, a capacidade de você criar para quem está com você na sua esfera de ação, aí uma experiência diferente. Agora, eu sei também que não foi fácil, você já não chegou e estava tudo simples. Quais foram as dificuldades que você enfrentou e que podem servir de exemplo para as pessoas na hora que elas quiserem fazer a mesma coisa, na hora de implementar a cultura, implementar os processos que geraram esse momento que você está vivendo? Eu acho que o principal desafio é as pessoas, né, os colaboradores que já vêm de outras experiências, entender que esse ambiente é diferente e que as lideranças, não só eu, como os outros líderes que nós temos aqui, estão dispostos, de fato, a contribuir com você, né, de forma genuína, né? As pessoas vêm muito machucadas, né, de outras experiências, né, e com aquele pé atrás, que eu posso dizer, em relação à empresa, e se de fato, né, essa vontade de contribuir é de forma genuína. E aqui a gente sempre fala que é muito de forma genuína, porque a gente consegue perceber isso no trabalho, no rendimento do trabalho, né? Como que as pessoas podem trabalhar melhor, né? Entregar os seus projetos de forma melhor, fazendo dessa maneira. Então, nosso principal desafio foi esse, né? E mostrando no dia a dia que a gente pode fazer diferente, né? Ter atitudes diferentes, um hábito no dia a dia de conversas, né, com as pessoas,
para que a gente consiga construir esse ambiente coletivo da melhor maneira possível. Até porque a gente passa boa parte, né, do dia no trabalho, né, e da nossa vida trabalhando. Então, esse foi o olhar, né, e o principal desafio. Olha, eu queria agradecer a Deus por tudo que aconteceu aí com você, foi muito bom, é um exemplo importante e certamente esse ambiente do trabalho lhe redunda num bom ambiente também para casa, na família das pessoas, porque voltar bem para casa é também ajudar a criar outros ambientes também. Deus abençoe você, te agradeço pelo tempo que se dedicou a gente aqui, sua empresa, seus projetos, seus funcionários também, e tomara que a gente possa também se encontrar em outros momentos. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? Um abraço para todos vocês. Agora a gente vai para lá? A gente fica isolado aqui. Agora a gente vai para aquele momento na prática. Isso. Mas na prática, será que alguém vai incomodar a gente para a gente entender na prática? Na prática eu vou zoar você até você surtar. Olha, agora nós vamos pensar em algumas situações específicas no ambiente de trabalho e a doutora Vitória vai nos ajudar a pensar sobre elas, no que fazer, como entender a cada um desses momentos que muitos dos trabalhadores vão passar, saber distinguir quando é apenas um trabalho exigente e você talvez não esteja pronto para lidar com as exigências naturais de algum trabalho em específico, ou se é um ambiente que está trazendo sobre você uma sobrecarga para além do que você consegue, de maneira rude, grosseira, infeliz. Vamos pensar em algumas situações. O peso invisível do trabalho. Vamos ao primeiro item. Olha só, a Fernanda trabalha em uma empresa de telemarketing. E por si só já é uma dificuldade imensa. Seu chefe exige que ela feche no mínimo 80 vendas por dia. Não é possível. Se não atingir a meta, ela é chamada no RH e advertida. Ela já deixou de almoçar, tem crise de ansiedade, passou a tomar remédios para dormir. O que dizer da situação da Fernanda, Vitória? Então, primeiro que a gente precisa entender é se é uma empresa que faz muitas vendas por dia, porque às vezes 80 vendas por uma empresa pequena é uma meta impossível de ser batida. Mas 80 vendas por uma empresa multinacional, às vezes é tranquilo. Ok. Então, a partir do momento que a meta, a gente observa o contexto da empresa e a meta ela é impossível de ser batida, então o chefe vai colocar uma meta que humanamente é impossível, não só humanamente, mas pela capacidade da empresa é impossível de ser batida, caracteriza ali um assédio moral, porque o assédio moral dentro do direito do trabalho, ele tem várias ramificações e a questão de meta impossível de ser batida é uma delas. E a partir do momento que você identifica isso, o funcionário ele tem ali direitos, né? Ele pode romper o contrato com a empresa como se ele estivesse dando justa causa para a empresa, porque é uma falta grave da empresa para com o empregado. E como vai saber ou conseguir provar que a empresa está sendo abusiva por pedir uma meta tão alta, sendo que não há condição para tal? E ela pode estar usando a isto para pressionar aquele indivíduo a ir além do que a própria empresa pode, do que, portanto, o profissional vai conseguir. Você pode usar testemunhas, e-mails, até mesmo relatórios, porque normalmente o telemarketing trabalha com relatórios, então você vai ter acesso ali para demonstrar que a empresa não faz esse tanto de vendas por dia, que ou existem 100 funcionários e o número e ninguém bate, as testemunhas, as cobranças, às vezes as cobranças elas por metas, né, para a meta ser batida, ela passa a ser um pouco mais além do aceitável, né, passa a ser um pouco mais ríspida, grosseira, tudo humilhante. Então isso identificou isso é uma falta grave da empresa com o empregado. E aquele ponto que entra também, né? Alcançou a meta, sobe a meta e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e vai chegando no ponto, porque aí você se desgasta o máximo para bater aquela meta. Bateu aquela meta, aí você teve uma maior e aí vai aquele desgaste emocional. Eu trabalhei numa empresa uma vez que tinha algumas metas a serem batidas e quando se alcançava essa meta, ouvia que o funcionário, está ganhando um percentual meio alto aí. Ou mexia na meta ou mexia no percentual, o que também, legalmente falando, está errado, né? Se ele conseguiu, por mérito próprio, alcançar a meta e tendo aquele percentual, exemplo, 10%,
Ah, não, está ganhando muito, vamos reavaliar e tal. E aí baixava as comissões, né? Essa parte de comissões também é legal, não é? Ficar dando essa... E eu queria acrescentar um item a essa pergunta do Abinal, que exatamente nesse quesito, doutora. Quando as pessoas trabalham com produção, elas têm dois tipos de forma, né? Por exemplo, se ela estivesse produzindo um material e se quer que se produza 80 peças por dia, é um tipo de perspectiva. Agora, uma venda, ela depende de uma resposta alheia. Uhum. E aí você tem a comissão, que pode ser bonificada no salário, mas também existe essa possibilidade dela ter uma meta. O que é a legislação e como a legislação protege uma pessoa nesse sentido? Porque há uma bonificação, mas também você só por admitir uma meta, seja 80, seja 40, seja 10, que depende de tantos elementos externos, em si já não é uma produção de um ambiente salubre? Então, hoje a CLT ela separa os tipos de salário e os tipos de contratação. Então, tem pessoas que são contratadas com salário fixo mais o variável, que são as comissões, e tem algumas categorias que se admite só o salário variável. Mas a partir do momento que você assina um contrato, que precisa estar previsto esse variável em contrato, se houver qualquer modificação, precisa ser com aceite do empregado. Então, assim, eu não posso falar para você hoje que eu estou te contratando com 10% de comissão e amanhã falar, não, você vendeu, bateu a meta, mas não vai ser isso. Tem que ter uma coisa razoável, então, sempre muito bem acordado. Normalmente, as empresas, elas deixam e colocam previsto em contrato que as comissões, metas, elas vão ser definidas mensalmente, semestralmente, até mesmo para que não pegue o trabalhador de surpresa, porque o trabalhador conta com isso, né? Então, ele consegue se proteger dessa maneira. Também lembrando, a pessoa que trabalha com salário apenas variável, que depende apenas do valor das comissões que são dele, né, das vendas dele, ele precisa ter um mínimo, não bate meta, mas ele precisa receber pelo menos um mínimo, que é um salário mínimo. Certo. Mais uma situação que aparece para a gente aqui, ó. João queria ser promovido, mas descobriu que a vaga já estava encaminhada para a colega Marisa. Então ele começou a espalhar boatos sobre ela e esconder relatórios importantes para que ela errasse em entregas. No fim, Marisa foi desligada por baixa produtividade. Aí vem aquele ponto da rivalidade dentro da empresa que torna o ambiente insalubre também, né? No caso, né, a Marisa, se ela conseguisse juntar provas que ela estava sendo prejudicada por um outro colega, caberia à empresa a desligar o João por justa causa. Mas também existem casos, né, que tem aqueles que são favorecidos por superiores e isso acaba impactando em outras pessoas, como por exemplo no caso da Marisa, se João fosse colega de um superior ou tivesse um relacionamento com um superior. E isso também, eu até falei no bloco anterior, é o assédio moral horizontal, quando você está ali no mesmo patamar que a pessoa e a pessoa começa a inventar mentiras, espalhar fofocas, mexer com o seu psicológico, com o seu emocional, tudo isso, o assédio moral ele vai se ramificando e se encaixa isso também. Tem mais na prática para você, a gente vai continuar no próximo bloco e ao continuarmos nós vemos mais situações e algumas pode ser que você já viveu, também tem a sua informação, sua interação que está chegando aí, será lida também, são 4 minutos e a gente já volta. Simbora que antes do intervalo a gente estava fazendo aqui aquele momento na prática, trazendo alguns casos e mostrando ali o que pode ser feito dentro de algumas realidades, né? Como foi apontado aqui, metas abusivas, foi trazido também a rivalidade dentro do ambiente de trabalho, que graças a Deus aqui não tem. A gente, só para deixar claro para você de casa, a gente brinca, né, Darleide? A gente brinca e tal aqui, mas gente... Mas a última coisa que eu quero na vida é estar no seu lugar. Tem rivalidade. Verdade, o tapete de gás a puxar. Mas, gente, é esse ambiente gostoso que você sempre acompanha do outro lado. A gente destaca isso por quê? Porque isso que está aqui é o que você acompanha aí, é o que a gente tem. Se bem que fora
é ainda mais divertido. Né? É quase a gente não pode trazer. Mas é quase a mesma coisa, só que com outros assuntos. Ligada. Mas vamos lá então, alguns casos que talvez você está vivendo aqui. Aqui é uma realidade, você talvez está numa realidade boa também, mas alguém do seu lado talvez está sofrendo. E é bom você saber para poder ajudar essa pessoa também. O que mais que vem? Inclusive uma pessoa agropecuária latifundiária teve uma farta colheita de aipim. Verdade. Que a gente está esperando um momento aí de a gente ajudar na logística. Até fazer uns caldinhos nessa época. É o mínimo que eu espero. Durante a reunião da equipe, o gestor interrompeu Ana várias vezes e no final gritou com ela na frente de todos. Você é lenta e sempre atrasa o time. Ana saiu chorando e hoje pensa em pedir demissão. E aí, Vitória? Primeiro que eu acho que ela precisa reportar isso para um setor de compliance, um canal de denúncias. Hoje, grandes empresas, médias e grandes empresas já implementam um canal anônimo de denúncia ou até mesmo chegaram a RH uma denúncia formal desse gestor. Primeiro porque eu acho que não adianta só ela pedir demissão, ela precisa externar para o mundo o que está acontecendo porque ela pode não ser a única. E talvez ela dê força e voz para outros que sofram a mesma coisa. Além disso, é uma falta grave, por mais que seja um gestor e não a empresa como um todo, a empresa ela é responsável pelos atos dos funcionários, então um gestor maltrata um outro funcionário, é a empresa que responde. E ela não teria que pedir demissão, até porque se ela pedisse demissão, ela perderia muitos direitos, né? Multa do 40% do FGTS, o seguro-desemprego. E isso, por ser uma falta grave, a questão da humilhação, né? Dos xingamentos, até mesmo agressão moral, física, ela conseguiria uma rescisão indireta aí com base nessa falta grave e ela daria a justa causa para a empresa e receberia todos os direitos como se ela fosse demitida sem justa causa. Então ela receberia inclusive o seguro-desemprego para que ela conseguisse se recolocar no mercado de trabalho. Porque se ela pede demissão, ela sai, ela tem algumas coisas para receber, mas no mês seguinte ela não vai ter mais nada para receber. E às vezes a recolocação no mercado não é tão rápida. Então ela teria mais essa tranquilidade para que ela pudesse se recolocar no mercado de trabalho. Vamos então a mais uma situação agora do Carlos, que sofreu a perda da mãe e voltou ao trabalho na semana seguinte. Toda vez que tenta falar sobre sua dor, ouve dos colegas: você precisa ser forte ou não leve seus problemas para a empresa. Ele passou a fingir que está tudo bem, mas vive com um nó na garganta. A questão de esconder as emoções, os sentimentos, isso não é só nem em casos como esse, mas como um todo, vai acabar adoecendo o Carlos. E às vezes a baixa produtividade dele pode ser esse sofrimento, é essa tristeza. A tristeza ela mata, né? Então é muito importante que a empresa, seja líderes ou até mesmo os colegas, eles tenham empatia, eles consigam olhar para o próximo com mais empatia, falar: oh, ele precisa de ajuda, o que a gente pode fazer para ajudar o Carlos? Porque realmente, às vezes, o problema não está dentro do emprego, é externo, mas ele vai influenciar no seu ambiente de trabalho. E às vezes falta uma palavra amiga, um abraço, e às vezes a empresa também consegue ajudar com um gestor mais empático, puxando para uma conversa com a psicóloga, ou até mesmo sendo ouvidos ali para o Carlos, né? É que muito possivelmente ele esteja lidando com um chefe, que tem uma diferença de chefe para líder, né? Exato. E um chefe que vai dizer assim: aqui nós tratamos de assuntos profissionais. Exato. Então, cabe aqui somente o que é do trabalho. O que não é do trabalho fica da porta para fora. Portanto, é chefe para mandar, mas não é líder para conduzir-se junto numa situação como estas. Eu soube de uma história, aconteceu entre nós, de um dos colegas, uma colega, ter perdido o seu bichinho de estimação e veio para o trabalho numa reunião, era importante, mas muito chorosa, muito sentida de ter perdido o seu bichinho de estimação. E a líder disse: você está dispensada para ir para casa, a abraçou por o seu bichinho de estimação ter morrido. E isso significa dizer que quem foi acolhido sentiu-se tão impactado que disse assim: eu como sou importante, assim? Né? Eu nunca esperei isto, mas acontece. Muito bem. Nós vamos agora para as interações que chegaram pelo nosso WhatsApp. Vamos e voltem para cá, olha isso, elas porque de volta. Desde o começo do programa que nós estamos ali elas de volta apartadas. não. A doutora nem tinha vindo para cá ainda. Agora né? ela vai sentir o conforto desse sofá.
Vamos de interações? Joga Darley na tela. desfilando, mostrando vestido bonito, né, Darley? Bonito. Vestido não saia, né? E você viu que eu comecei a andar mais devagar? Eu vi, pois é. Que a Maíra falou que eu andava muito rápido. Produtividade, querida. Colocando as orelhas também na mesma direção. Isso, aquele programa de etiqueta semana passada, ajudou, orelhas hein? em direção aos ombros. Né? Não, mas isso eu já fazia. Já fui extremamente assediada por minha chefia e ela confessou a uma amiga que fazia sem motivos. Mesmo as coisas estando melhores, eu não tenho vontade de continuar ao lado dela, sinto total desânimo. Isso seria falta de perdão ou tenho direito, entre aspas, de pedir para ficar longe? Outro setor. Sou funcionária pública e não quero sair do trabalho. Em se tratando de perdão, acho que cabe bem a você, pastor. Eu quero falar de maneira mais simples, mais direta possível, é que o perdão é o ato de você não desejar e não exigir que a pena seja dada àquela pessoa. Então, quando Deus perdoa você, Ele assume a sua culpa. E aí a morte que deveria ser sua passa a ser dele. Então, é você não querer que aquele sofrimento devido àquilo de fato aconteça. E você resolve isso, você não quer mais penalidade. Mas isso não significa que a atitude da pessoa vai mudar porque você perdoou. Isso não necessariamente acontece. O perdão de Deus nos transforma, mas o nosso perdão nem sempre gera uma resposta no outro. Então Deus disse que você devia amar o inimigo, mas não disse que você devia dormir com ele, morar com ele, almoçar com ele. Você preserva a sua fidelidade a Deus e preserva a sua integridade que também Deus exigiu de você. Perdoar não significa necessariamente continuar se relacionando. Muito bem. Algo a dizer, doutora Vitória? Nesse caso, como ela não quer sair do trabalho, é muito importante que ela reporte para superiores, faça uma denúncia formal ali, né, do que está sofrendo, porque ela não pode simplesmente mudar para outro setor internamente por vontade própria, porque isso tem que partir da empresa. Alguém vai ter que fazer isso. Alguém vai ter que fazer isso. Alguém vai ter que entender a necessidade dela, remanejar muitas coisas para que uma pessoa mude de setor, por exemplo. Então, ou se abrir, entre aspas, concurso, vagas no outro setor e ela se habilite, se houver essa possibilidade, já que é funcionária pública, Exato. que assim o faça, né? Mas há caminhos, se estiverem disponíveis para você, penso que seja interessante para que você não tenha que se submeter a esse convívio, sabendo que aquele ou aquela sua chefe disse a outras, confessou que te machucava sem motivos, ela só te machucava. Então, talvez seja pedir demais que ela permaneça no mesmo ambiente. Quando nós queremos saúde mental, a gente vai precisar repensar o ambiente que nós nos encontramos. Se nós adoecemos ali, talvez seja difícil ter saúde naquele mesmo lugar. Isso leva para casa também, né? Acaba descontando em outros em casa também. E algo importante a ser dito. Você tem um problema na superfície que pode ser resolvido com uma ou duas, 3 medidas. Quando o problema está lá aprofundado, ele não resolve mais com as mesmas medidas. Você vai precisar de muito tempo de cura. Então, às vezes, a gente se ilude achando que dá para empurrar, mas o que você fez foi prolongar e muito a necessidade de tempo, deixou enorme a necessidade de tempo de recuperação. Quando há. Exatamente. Tem mais uma interação que chega para a gente aqui, anônima também. Boa tarde. Tema muito pertinente para os dias atuais. Essa lei é para todos os setores de trabalho, como escola, hospitais? Traz a pergunta aqui, alguém anônimo. Vale para todos? Todos os ambientes de Públicos, trabalho. privados? Todos. Todos. Às vezes eu recebo perguntas, é possível ter assédio moral em ambiente público, repartição pública? Totalmente. Assédio moral acontece até em relação que não seja de trabalho, né, com amigos. Então, assim, vale para todos e todos estão ali passíveis de fiscalização, multa. E o trabalhador tem direito em todos os âmbitos dele. Ok. Vamos agora, acho que é uma interação da Patrícia, lá de Nova Friburgo. Boa tarde, queridos. Trabalhei por anos em um ambiente tóxico, onde não somente eu, mas toda a equipe sofríamos assédio moral por parte da nossa chefe. Era um ambiente de acusação e gritaria. Tinha taquicardia direto devido ao nervoso que passava. Saí muito abalada, decidi trabalhar por conta própria devido a isso. E até hoje, 8 anos depois, eu tenho pesadelos com relação a tudo que passei. Tem até relação com o que você dizia antes, não é, Ale?
desfecho. Assim, você se demora a tomar uma atitude, o problema se torna mais grave e aí você vai ter que lidar com essas consequências por mais tempo. E os outros, os que te adoeceram, muitas vezes, lavam as mãos e dizem: o que eu fiz? Qual o problema? Era tão natural. Exatamente. Foi até um caso que eu comentei com você ali, né? Às vezes a pessoa ela não consegue nem voltar ao mercado de trabalho, porque só de entrar numa empresa ou ter alguém superior a ela já é um gatilho para que ela desperte outras coisas, a ansiedade volte. Então, eu acho, né, como mulher, como trabalhadora, que não pode sofrer calada. Tem que fazer ali, espernear, fazer as denúncias necessárias, procurar seus direitos, porque se você sofre calada, muitas vezes isso vai continuar. A pessoa não vai ter parada, ela não vai ser freada. Então precisa, às vezes, a nossa voz acaba sendo voz de outras pessoas. Certo. Mais uma interação anônima também. Sempre falo isso ao meu marido, que ele passa mais tempo no trabalho que em casa. E que não gosto das inúmeras confraternizações de fim de ano. No mínimo 4, 5 e todas têm que ir. São praticamente intimados, incluindo eventos finais de semana, como se todos não tivessem filhos nem família. Porque esses chefes literalmente... porque esses chefes literalmente não tinham família. Então ela traz esse caso aqui, né? Que o marido tem que participar dessas confraternizações, de eventos e tal, e aí privando mais tempo ainda da família. Exato, e é importante falar que festas, cursos, tudo que for fora do horário de trabalho da pessoa, e se ela é intimada a participar, obrigada a participar, conta como hora extra. Então, assim, é uma festa, você vai se você quer. Agora, a partir do momento que você é obrigado a estar lá, é um tempo à disposição da empresa. Então, a empresa precisa te remunerar para isso. Às vezes é uma intimação velada, às vezes é uma intimação sutil. Melhor você vai, é melhor ir. É melhor ir, exatamente. Afinal de contas, a empresa é uma querida. Olha, está te oferecendo uma festa. Como você é uma mãe, como você vai faltar? E também o indivíduo internamente se vê obrigado, porque... O que vão dizer, né, os meus colegas? Se isso implicar em dizer que eu não sou participativo, colaborativo, se isso implicar em que eu não possa, por conta dessa falta de trato, ser entendido como falta de trato, preencher uma vaga que possa abrir, porque tem os interesses do trabalhador também e, às vezes, os critérios para alguém crescer na empresa, mudar de cargo, de função, não são os critérios profissionais. E nós sabemos que estamos lidando com pessoinhas e coraçõezinhos, não é? Mais uma, mas conversa com seu marido, mas vai entendendo o lado dele, não torna a coisa ainda mais difícil. Essa é anônima. Boa tarde, companheiros de todas as tardes. Estou na mesma função há 12 anos. No começo era muito bom, mas do último ano para cá não tenho conseguido dar conta, pois o volume aumentou bastante e as cobranças são diárias. Em meio ao desespero de não conseguir atender a todos, entrei em burnout. Hoje estou sendo acompanhada de uma psicóloga, porém recentemente tenho tido crises de pânico. Puxa, algumas situações ali onde o trabalho vai aumentando, mas não querem colocar mais um funcionário. E com isso você vai, né, até a hora de ter um burnout, sair, enfim, e aí eles colocam 2 ou 3 pessoas no lugar daquela que estava fazendo ali. E é assim, né, sempre relatar ao superior ou ao RH, porque você precisa documentar. Então, assim, às vezes ela nem percebeu que ela estava ficando sobrecarregada, mas a partir do momento que ela percebe, é muito importante que ela relate isso. Ela deixe ali marcado uma prova, porque hoje talvez ela esteja afastada. Quando ela voltar, como que a empresa vai reagir com a volta dela? A gente nunca sabe. Isso é um medo do trabalhador, porque infelizmente a cultura, né, do nosso país é que não pode dar atestado. Então, às vezes as pessoas, talvez ela perceba que ela esteja ficando doente, mas ela também não quer dar atestado porque ela sabe dessa cultura. Então, é muito importante que você relate, até mesmo para que você não deixe passar e não seja prejudicada de alguma forma. Obrigada, Vitória. Deus abençoe a você. Até um próximo programa, quando nós tratarmos ainda de outros temas relacionados à sua área de trabalho. Obrigada. Há uma realidade que cerca, inevitavelmente, todos os seres humanos. Quando a gente fala de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa,
Nós essencialmente estamos falando de que todos nós, de uma forma ou de outra, somos egoístas. O egoísmo é tão sofisticado em nós que ele pode adquirir formas civilizatórias diferentes. Tem uma cultura de egoísmo que se manifesta de forma diferente e alguns podem até, inclusive, ser confundidos com o amor. E muita gente está chamando de amor o que é um egoísmo com alto nível de sofisticação. Alguns são brutalmente egoístas, outros são egoístas incivilizados, outros são egoístas gentis, delicados e egoístas. Algumas pessoas são egoístas com poder, outras são egoístas sem poder, mas a verdade é que a única forma de a gente escapar de um egoísmo é ter outro tipo de coração. Qual é a grande tentação que você e eu enfrentamos todos os momentos em que sofremos? Porque naturalmente o que a gente quer é mudar a nossa posição em relação ao sofrimento e não o sofrimento. E muitas pessoas hoje são tentadas a sair dessa posição de terem sido oprimidas para atravessar a linha e sentar junto aos opressores. Quando Jesus chega, ele falou assim: eu não quero trocar a sua posição apenas em relação ao mal. Eu vim aqui para acabar com o mal. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é humilde de espírito? Aquele que bate no peito e fala: eu não sou nada. Eu não sou nada. Ele vai dizer mais: bem-aventurados os mansos, é aquele que está no mundo de bravos, mas ele se submete a um outro poder. Mas se ele falasse só disso e ficasse só o tempo todo elogiando quem está numa parte da corda, ele não teria terminado a história como ele terminou, mas ele termina as bem-aventuranças falando: bem-aventurados os misericordiosos. Não, você não continua só carente de misericórdia, você passa a ser um misericordioso. Bem-aventurados os pacificadores. Há um agente ativo que transforma as coisas. Quando nós nos afastamos de Deus, o primeiro resultado é um colapso de relacionamentos, em todos os níveis. O que Deus está dizendo para você é que você não precisa ser uma estrela que brilha na escuridão. Você deve apontar para o sol que, quando chega, acaba com a escuridão. Muito bom. Obrigado, pastor Aleixo. Amanhã estaremos por aqui no Entre Família falando sobre recém-casados. Comecinho do casamento, só lua de mel ou tem algumas coisinhas a serem ajustadas? Amanhã, hein? Até mais, meus amores. Fiquem com Deus. Vem aí o Vida e Saúde.